Santo do Senhor, porque recolheu o meu esposo ainda em cima do púlpito para Deus e para todo mundo ver que verdadeiramente o Espírito Santo já estava preparado e levou. Aleluia. Amados, nós sabemos que os dias são de muita tribulação na terra. Está sendo difícil a cada dia. E nós temos uma irmandade muito grande. Nós temos uma aliança muito grande com Israel. Pois Israel, a Bíblia diz que quando Jacó tem um encontro com Deus no Vale de Jaboque, e ele ali lutou, e quando Deus pergunta para Jacó como que é o teu nome, ele fala Jacó, e Deus fala assim: não chamará mais Jacó, mas sim Israel, e todos aqueles que te abençoar serão abençoados, e todos aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. E Deus fala também no livro de Gênesis também, que todos aqueles que abençoarem Israel serão abençoados, mas todos aqueles que amaldiçoar serão amaldiçoados. E no ano de 1978, 48, se não me falha a memória, 48, houve uma reunião da ONU, e aí os países que assinassem para Israel se tornar país, aqueles países seriam abençoados, mas não porque alguém estava falando, mas isso era gesto da humanidade, da população, mas aquilo ali foi algo de Deus vindo do céu para a nação abençoar a Israel. E disse que um homem chamado, acho que Antônio Aranha, se você for ver no Google você vai ver, que Deus leva esse homem daqui do Brasil para lá, e faltava somente uma assinatura, e diz aí a história, popularmente falando, que esse homem chega na hora, e todos os outros países, pastor, começaram a recusar-se a assinar. E aí um representante brasileiro chega lá e fala: eu vim como representante do Brasil para assinar aqui para Israel, e assinou. E a Bíblia vai falar, não, a história vai falar que depois daquilo ali, o Brasil foi um país tão abençoado quanto hoje, porque a Bíblia vai falar que todos que abençoar será abençoado, e a gente temos essa irmandade. Você pode ver uma coisa: todos vão para Israel, todo mundo vai a Israel, visitar a Israel, mas quando o Brasil pisa em Israel e usa a bandeira brasileira, é coisa maravilhosa. É coisa maravilhosa, é coisa de outro mundo. Por quê? Porque no ano de 1935, um pregador muito antigo falou que Deus ia me amar, e ele escolheu um país, esse país chamado Brasil. 1935, Brasil ainda não era Brasil, e falou que ia derramar o teu poder e da tua glória nos últimos dias. Seria um país escolhido para derramar da tua glória. E hoje é um dia em que a gente tem que clamar por Israel, que são a nossa irmandade. Biblicamente falando, nós temos que abençoar para ser abençoado. A Bíblia vai falar aqui no livro de Jó 42, que Deus fala para Jó: ora pelos teus amigos. E a Bíblia vai falar que quando ele começa, pastor Romero, orar pelos teus amigos, que para mim e para ti, todos aqueles que se levantam contra mim, contra ti, é amigo? Não, é inimigo. Aí Deus falou: ora por eles, para que eu possa abençoar a tua vida. Toca aí, papá. Mas quando eu olho para a Bíblia, o pastor me fala, depois do pastor dele, aleluia, falando que é a mensagem sobre o clamor, eu começo a observar, fazer uma observação, que ninguém clama, pastor, quando está casando. Pastor Romero, ninguém clama quando está partindo o bolo no aniversário. Ninguém clama quando está no churrasco. Ninguém clama quando está na festa. Não clama. Não clama. Quando você está na bonança, você não clama, somente agora. Nem todos. Nem todos. Mas quando você está, quando você passou uma decepção, quando você se encontra no vale, quando você se encontra na dificuldade, quando você se encontra na dor, quando você se encontra na perca, aí você para, você entra no teu
começa no seu orógrafo e começa a orar e fala: Senhor, tem misericórdia. Senhor, cuida de mim, Senhor. Tem misericórdia, olha a minha necessidade. Salmista clamava falando: Senhor, não retire, depois do pecado dele, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Porque ele tinha visto que Deus tinha retirado o espírito de Saul, e quando Deus retirou o espírito de Saul, Saul ficava tribulado de uma certa forma que nada continha Saul. Somente quando o salmista tocava na sua harpa, que Saul odiava, que tocava, aí acalmava o pastor Roberto, acalmava o homem, ele ficava quietinho, ele ficava manso, porque o louvor santificava aquele local. O louvor ele tinha o poder de santificar e afugentar os espíritos. Você não sabe o poder que tem o louvor. O louvor é coisa tremenda. Meu Deus! Eu peço, pastor, irmão, peço, pastor, por favor, baixa um pouco. Por favor. Eu estou com a garganta arranhando. Toda a honra é para ti, ó Deus. Abra suas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 6. A gente vai ver um menino excelente, um jovem excelente. E no mundo que a gente vive hoje, o mundo está assim dessa forma, pastores. Você faz a coisa certa, você é perseguido até o último momento. Mas quando você faz a coisa errada, você agrada aquele que está te perseguindo. Mas Daniel foi aquele menino de excelência, menino valoroso, que ele não baixava a cabeça. E aqui diz a Bíblia que o banquete do rei Belsazar é a mão misteriosa. Veja só que coisa. A tua postura, o teu testemunho pode converter ou pode também desconverter pessoas. Depende. Se você tem uma postura santificada na retidão perante Deus, você pode converter pessoas. Porque vai ter pessoas que vão olhar para você e vão falar assim: verdadeiramente eu quero ser que nem o pastor Roberto, verdadeiramente eu quero ser que nem o diácono Antônio, o diácono João, né? Diaconisa Joana, então eu quero ser assim. É a tua postura, é o teu testemunho. E vai dizer a Bíblia aqui, no topo da mensagem: e pareceu bem a Dário constituir sobre os reis 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um dos. E aos 2 desses presidentes dizem: conta para que o rei não sofra dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião e culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não procurarmos contra ele a lei do seu Deus. Olha que coisa! Como é que pode? Foram procurar alguma coisa dentro da lei da escritura. Pode uma coisa dessa? Meu Deus! Há alguma falha nessa escritura? Há alguma falha aqui? Aleluia! E diz no 6 aqui: e então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe: ó rei Dário, vivem sempre todos os príncipes e reis, e prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazeram firmes estes mandamentos, que espaço de 30 dias fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não te ao rei
seja lançado na cova dos... Olha que coisa. É forte, pastor. É forte. Meu Deus! Porque nada você encontra, homem nenhum encontra falha alguma na Bíblia. Olha que eu estudei 6 meses aproximadamente de teologia. Eu não estudei muita coisa não, porque Deus não permitiu terminar. Mas eu perguntando para alguns professores, há alguma falha, professor? Só falou assim: o livro de Jó era para ser o primeiro livro da Bíblia. Eu falei, mas como o seu livro de Jó era para ser o primeiro livro da Bíblia? Se o livro de Gênesis está falando que no princípio Deus está criando tudo, no princípio haja luz, como é que poderia ser o livro de Gênesis no lugar de Jó e o livro de Jó no lugar de Gênesis? Falei para o professor, está errado, professor. Então não se encontra nada. Mas quando eles colocam esse título aqui, eles começam a farejar alguma falha em Daniel. Eles começam a procurar alguma coisa em Daniel. Por quê? Porque o edito deles é uma lei terrena, não uma lei de Deus. E aí eles começam a vigiar Daniel. E Daniel sempre orando e clamando a Deus. Por quê? Como ele era um homem que tinha um espírito excelente, ele vivia em retidão com Deus. Nada se achava errado em Daniel. Nada se achava errado. Daniel estava sempre um homem na retidão, um homem que não falhava, um homem que estava sempre louvando, glorificando e exaltando ao nome santo do Senhor. Quando você está perto de uma pessoa que está sempre clamando, quando você está perto de uma pessoa que está sempre buscando, você sente alegria, você sente prazer. Mas quando você está perto de uma pessoa atribulada, o seu dia fica atribulado. Quando você está perto de uma pessoa que está ouvindo louvor, o teu dia é abençoado. Mas quando você está perto de uma pessoa atribulada, que fuma, que bebe, o teu dia não fica bom. É por isso que eu descarrego o meu celular. Quando não é mensagem, é louvor. Quando não é louvor, é mensagem. Eu não quero nem saber. Eu respeito o ambiente. Se eu estou no ambiente onde os meus clientes, eu vejo que eles não gostou, eu já desligo. Também não saio falando por aí, eu sou pastor, porque é o seguinte: uma coisa não tem a ver com a outra. Meu negócio da minha empresa não tem a ver com coisa espiritual ou com religião. Você tem que respeitar o terreno do outro e o outro respeitar você. Mas no momento em que você tiver a oportunidade, não negue o nome do Senhor. Aleluia! Pastor, sou pela misericórdia. Mas eu logo vi, porque você não xinga. Você tomou uma queda ali, você tomou uma topada ali, mas você não xinga. É o Espírito de excelência que está sobre você. E aonde você for, sua postura, o seu testemunho vai condizer quem você é. E assim era Daniel. Houve um edito. Começaram a vigiar. Vamos pegando Daniel na falha. Ele não vai subir de cargo. Eu vou puxar o tapete dele. Eu vou lançar um decreto contra ele. O rei vai colocar Daniel na prisão. O rei vai fazer assim com Daniel. Ele vai sofrer. Você vai ver se ele não vai sofrer. E você pensa que é diferente dos dias de hoje? Tem muita gente que está tentando fazer com que eu e você caia, puxe o nosso tapete no dia a dia. Tem muita gente que está tentando puxar o nosso tapete e ver que eu e você pecamos para falar: olha, não é crente? Não é crente? Está vendo? Mas tem muitas das vezes em que você peca, não é porque você quer, é porque induziram você ao erro. Induziram você ao erro. Fizeram com que você mentisse ou pecasse sem você querer. Quando você pensou: nossa, já foi, só te resta a oportunidade de cair de joelho e clamar a Deus por misericórdia. Porque no dia que Judas vendeu Jesus, só restava ele, pastor, cair de joelho e pedir misericórdia. Mas Judas procurou fugir da presença,
Judas procurou se esconder, e os espíritos das trevas começou a tripular a vida dele de forma tamanha, e que ele olha para um lado, ele olha para outro, ele não viu outra saída senão tirar a sua própria vida. Mas com Daniel não. Com Daniel foi diferente. Com Daniel eu começo visitando o livro de Jeremias, no capítulo 33:3. Clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando eu começo a visitar este versículo no livro de Jeremias, eu começo a trazer para a minha vida, e tenho certeza que vocês também clamam, porque se o Senhor falou que coisas novas e firmes Ele vai trazer para a minha vida, eu tenho certeza, vai trazer para mim, vai trazer para a tua, vai trazer para a nossa, para a vida da minha família, para a vida da tua família, para a vida desta igreja. Segundo as Crônicas 7:14, o Senhor vai falar dessa forma: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter, olha só, dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua. Ei, Deus. Com Deus não tem medo. Passou com Deus, não tem medo. No céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Ou você se santifica, como diz Apocalipse, todos aqueles que está sujo, que se suje mais, e todos aqueles que está limpo, que se limpe mais. O mundo de hoje está de certa forma, e que o cristão de verdade, ele está chamando Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não se tem mais nada a aproveitar desse mundo. A Bíblia vai falar que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no. Tem algumas pessoas, eu não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, mas tem algumas pessoas que dá tanto espaço para o inimigo. Eu nem falo dele, que foi feito para falar do Espírito Santo de Deus, de Jesus. Mas o nosso adversário, tem gente que dá tanta razão para ele, que já fala: o mundo já do maligno, dá tanta coisa para ele, o mundo já no maligno. O que é o mundo já do maligno? É a moda. As coisas que estão atravessando, que não está descendo, garganta abaixo, é o amor. A liberação das drogas, a gente não pode nem pregar mais isso aqui. E a liberação das drogas é a liberação de tanta coisa, que hoje, se o povo de Sodoma hoje estivesse vivo, eu estava falando ontem, foi ontem, meu doutor, foi ontem, eu estava no apartamento e estava falando com os meninos. Se o povo de Sodoma estivesse vivo hoje, igreja, eles iriam falar para Jesus dessa forma, pastor Roberto: por tão pouca coisa, o Senhor nos destruiu, nosso estado, nossa cidade, e hoje olha lá o Brasil como é que está. Meu Deus! Olha lá os Estados Unidos como é que está. Nós temos hoje no Brasil, vou tirar porque a gente tem a unção muito boa. Nós estamos vivendo alguma situação na terra hoje tão pecaminosa, que o Brasil hoje é capital hoje da homossexualidade. O Brasil é campeão, é exportador de homossexualidade. Isso é um absurdo. Eu vi um profeta outro dia trazendo uma mensagem aonde Deus vai pesar a mão tão forte nesse Brasil, tão forte, que esse Brasil vai ter pavor do que vai acontecer. Porque esse Brasil, Deus ama esse país. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado.
Ainda algumas coisas terríveis não aconteceu ainda. Por quê? Ainda tem um povo que está orando por esse Brasil. E Daniel clamava. Diz a Bíblia que Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas pegaram Daniel orando e levaram ao rei um recado. Olha, segundo o decreto, não era para ninguém estar buscando a outro Deus ou estar falando com outros deuses. Mas Daniel lá, pegando Daniel orando, e foram levar para o rei. E segundo o decreto que o rei tinha lançado, o rei não pode voltar atrás. Ainda que era diz a Bíblia, que o rei mais gostava. Ele se destacava. Ele era um menino excelente. Ele era um menino sábio. Ele era um menino educado. Ele era um menino inteligente no meio daqueles. Se destacava entre todos aqueles. Daniel se destacava. Mas porém, o rei não podia salvar. O rei não podia. Pastor Roberto, ele não podia salvar aquele jovem, ele não podia salvar. Meu Deus! O rei não podia tirar o decreto, porque o rei, segundo a história, o rei tinha um anel, e esse anel ele tinha com carinho, e ali o rei selava em cima de uma cera, e não podia tirar aquele decreto. Porém, o rei tinha que mandar Daniel para a cova dos leões. Meu Deus! Quando você ora por uma porta de emprego, clama por uma porta de emprego, você não está correndo perigo de vida. Quando Ana orava para que Deus abrisse a madre dela, Ana não estava correndo perigo de vida. Ana estava somente sendo humilhada, sendo cuspida na sua cara, sendo maltratada, sendo xingada. Não tinha problema. Mas quando a Bíblia vai falar que Daniel orava, Daniel estava se preparando para o dia do mal. Daniel sabia que algo terrível poderia acontecer com ele. Daniel sabia que ele poderia passar por consequências graves, porque o rei já tinha decretado. O rei já tinha decretado: todo aquele que buscar a outro Deus, buscar a outra pessoa, invocar em outra pessoa, será lançado à cova dos leões. E diz a Bíblia que agora chega o rei, e o rei só tinha que falar, pastor Roberto, lança Daniel com toda dor. Imagine agora, o filho está lá em cima com o pai, e o filho olha e fala: pai, não tem ninguém para que possa salvar aquela nação. E ele olhando lá de cima, e o filho fala: você vai, filho? Filho, só tem você, filho. Filho, imagina Abraão pegar Isaac, leva, eu quero Isaac. Imagina você pegar o teu filho, o teu único filho, para dar no holocausto. E o rei amava Daniel. Fala: olha, pode lançar Daniel. Lança Daniel. E agora lançam Daniel. Digamos que lançaram Daniel na parte da tarde, e o rei ficou atribulado o tempo inteiro. O rei perdeu o sono e não conseguia dormir. E o rei olha para um lado, olha para o outro. Mas o rei não sabia que o Deus de Daniel era o Todo-Poderoso. E a Bíblia vai falar que Daniel, na cova dos leões, ele deita em cima dos leões como travesseiro. Oh, glória! Agora o rei é tribulado, levanta de manhã cedo, bem cedo, e quando ele chega, que ele olha no poço dos leões, ele vê Daniel. Ele vê Daniel vivo. Ele vê Daniel saudável. Daniel clamou todo aquele tempo. Daniel clamou, porque Daniel sabia que no dia do mal o Senhor iria te salvar da cova dos leões. Tenho certeza de uma coisa:
O Senhor, Ele pode não te tirar da prova. Olha que coisa tremenda. O Senhor, Ele pode não te tirar da prova, mas Ele passa contigo. A Bíblia fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, um outro edito, aonde que se ele não agachasse, junto com toda a população, ele seria lançado na fornalha. E diz a Bíblia que eles não bateram continência a estátua de Nabucodonosor. Olha que coisa forte. O testemunho de Daniel ali, pastor Roberto, o testemunho dele naquele dia converteu toda a população aonde estava vendo. Porque a Bíblia vai falar que no edito do rei Nabucodonosor, ele não voltou atrás, não voltaram atrás. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram em pé, todos agachados e eles em pé. Chegou até o rei. Olá, Senhor meu rei. Sadraque, Mesaque e Abednego não se abaixou. Traz eles aqui. Joga na fornalha. Lança na fornalha. Quando lançar na fornalha, o primeiro homem do fogo estava lá dentro. Quando lançaram na fornalha, o primeiro homem do fogo estava lá dentro. Pastor, você fala o primeiro homem do fogo. A Bíblia vai falar que Moisés agora sobe ao Monte Moriá, e lá ele vê a sarça pegando fogo. Ali é o primeiro homem da fornalha. O primeiro homem da fornalha estava lá, foi ele que falou com Moisés. Depois ele aparece lá, ele aparece na fornalha. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, ele chegou primeiro. No dia que Satanás dá um laço para a minha vida e para a tua vida, Deus chega primeiro. Deus não deixa você cair, Ele chega primeiro. No dia que Ele lança sobre mim uma sentença, Deus chega primeiro. Aleluia! No dia que Ele chega para tentar algo contra a minha vida e contra a tua vida, Deus já quebrou. Por isso, Daniel não arregou o pé. Eu posso até cair na cova dos leões, eu posso até morrer, mas eu não vou arredar o pé. Eu não vou negar este Deus. Eu posso até cair na fornalha, mas eu tenho certeza do Deus em que eu sirvo. Eu posso até ter a sentença de morte, mas eu vou subir para a glória de Deus. Aleluia. A sentença pode ser de morte, mas o teu nome está escrito no livro da vida. Já estou terminando, eu quero falar somente um testemunhozinho rapidinho, pastor. Aleluia. Na minha igreja, 3 semanas atrás, me subiu o evangelista aí. Ali ele teve uma oportunidade, olha só que coisa. O que crente tem salvação, né? E também dizia outros, olha só. Ele subiu ali, ele teve uma oportunidade. E ali ele falou: salve na igreja do meu Pai do Senhor Jesus. Amados, eu vou falar uma coisa para você. Para evitar confusão, eu estava ministrando ali na rua ali para um irmão, né? Falando da palavra de Deus para o irmão. De repente me chega uma atribulada. Para evitar problema, né, irmãos? Sabe como é que é, né? E de repente o atribulado chegou e falou para mim que se eu não calasse a boca, ele ia dar um tapa na cara. Então eu calei a boca e saí, né? Você calaria a boca, pastor? Você calaria a boca, pastor? Calaria a boca, pastor? Ele calou a boca porque alguém chegou para ele e falou: se eu ver o senhor pregando aqui, eu vou te dar um tapa na cara. Abre a boca e fala novamente. Aí, irmão, para evitar problema, né, irmão? Fechei a boca e saí, né? Fechei a boca e saí. Eu vi um varão na praça de São Miguel levando um tapa no rosto. Ficou vermelho.
vermelho. Mas ele falou, eu vou pregar. Aí o cara veio de novo para cima dele e falou, eu vou pregar. E ele, cheio da unção de Deus, ele tinha levado um tapa, aí o rapaz atribulado virou as costas e saiu. Irmão, não negue o nome do Senhor. Aleluia. Isso é coisa de um presbítero, quase pastor, falar em cima do púlpito. Daniel não negou. Você negaria o nome de Jesus? Você? Não? Quero agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero agradecer ao convite do pastor. Eu vou dar mais vezes aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza. Aprendi a amar essa igreja em nome de Jesus e tenho lembrado sempre de vocês quando assim eu subo ao monte. Às vezes eu subo 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por semana eu subo ao monte, mas eu lembro sempre dos meus irmãos e eu quero agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? As palmas ao Senhor.